Vou conversar agora com a professora de Política Internacional e Segurança da Universidade Federal de Santa Catarina, Dani Aires, que vai bater um papo com a gente, mais uma vez, para o programa Bastidores da Educadora, sobre esse cenário super tenso envolvendo o Brasil, envolvendo os atos antidemocráticos e terroristas registrados no último domingo em Brasília. Professora Dani, muito obrigada mais uma vez por nos atender. Está em férias, mas não dá para parar de trabalhar nesse período, né? Até por conta de tudo isso que tem sido registrado aqui no Brasil, né? Boa tarde, obrigada mais uma vez por falar conosco. Obrigada, Nani, pelo convite. Como a gente brinca aqui no meio acadêmico, né? De tédio a gente não morre no Brasil. Eu acho que esse é um período que a gente tem que debater, mesmo estando de férias. São situações muito tensas e complicadas de ameaça à República, e então merecem as nossas análises. Dani, como é que o mundo viu os atos registrados em Brasília no último domingo? Porque vários líderes mundiais se manifestaram, até Vladimir Putin se manifestou contrário ao que estava acontecendo aqui no Brasil, as invasões do Congresso, do STF, mas em linhas gerais, o Brasil passou vergonha ou não, ou se fortaleceu? Os atos de Brasília no último domingo influenciam na política internacional de uma forma negativa? Qual é a análise que você faz? Nani, eu acho que nós temos que dividir como o Brasil está sendo visto fora em dois espectros. Primeiro, o espectro do movimento golpista terrorista que ocorreu domingo com a invasão e a destruição do patrimônio público na Praça dos Três Poderes, né? Nesse sentido, obviamente que isso causa um rechaço, uma vergonha ao Brasil por parte desses terroristas que invadiram o Palácio do Planalto, o STF, o Congresso e destruíram a relíquia, a história de um país, né? Então, nesse sentido, na ação desses terroristas, desses golpistas, o Brasil, obviamente, está sendo criticado. Mas não o Brasil em si, esses cidadãos e cidadãs que entraram ali dentro do espaço público de uma nação toda e destruíram como se aquilo fosse algo normal de uma manifestação política e pública de um cidadão, o que não é. Aquilo é um ato terrorista que atenta contra a ordem constitucional do país. Então, isso é assustador do ponto de vista internacional que tem ocorrido e criticável. Mas isso não influencia muito na imagem do Brasil. Aí é a segunda percepção que eu acho que nós temos que ter, o segundo prisma para o qual nós temos que olhar, que é a ideia de que talvez nós tenhamos sido fortalecidos na nossa ideia de resgate da democracia, que foi tão levantada e sustentada, e corretamente sustentada pelo governo que se elegeu numa frente ampla, com Luiz Inácio Lula da Silva à frente, mas com muitos espectros políticos ao redor dele apoiando. Nesse sentido, nós fomos legitimados ainda mais a lutar pela democracia e pela reconstrução das instituições nacionais. Você falou que o Putin é um dos líderes que, por acaso, demonstraram a sua revolta, né, o seu rechaço pelo que aconteceu e seu apoio à manutenção da ordem democrática, mas eu acho que o maior retrato de que o ato foi um ato terrorista e que o apoio é irrestrito foi o Twitter da atual primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que é autodeclarada apoiadora de um movimento fascista, né? E que disse que é impensável um ataque às instituições do Estado como o que estavam ocorrendo no Brasil, que não é essa a maneira de fazer oposição. Então, desse ponto de vista, Nani, eu acho que o Brasil não sofreu um golpe na sua política externa. Muito pelo contrário. O que o Brasil ganhou agora foi legitimidade. Principalmente porque nós somos a maior democracia, a segunda maior democracia da América. Em termos de volume de pessoas, nós estamos falando de quantidade de gente, né, e território. Depois dos Estados Unidos, o Brasil é o maior país em termos de quantidade de pessoas e território da América, do continente americano. Ter aqui instalado um golpe de Estado que causa um distúrbio na democracia
é muito perigoso para todo mundo no futuro. De como se reconstruirá um embate, né, obviamente, contra esses movimentos extremistas. Então, o apoio vem muito nisso. Então, a imagem do Brasil se fortalece, o governo Lula ganha muito mais legitimidade do que ele já tinha, né? E há um apoio irrestrito a tudo que possa vir agora. O importante é o que virá agora. Como é que nós vamos combater agora? Por isso que essas prisões que foram feitas, as pessoas sendo levadas dos QGs, né, daqueles acampamentos na frente dos QGs, sendo levadas para serem fichadas, entender qual for a participação de cada uma delas, qual é a punição que a lei dará para quem violou algum tipo de lei, de regra que existe no país, estando na frente dos QGs, fazendo manifestação contra a democracia, contra a república. Essa é a resposta mais importante que o espaço internacional espera da gente. Como nós vamos continuar lidando com essa questão para que a gente, de alguma forma, deixe claro que as instituições funcionam, que a democracia está funcionando no Brasil. E aí, se me permite, só me alongar mais um minuto, acho que o movimento que foi feito em relação às reuniões que vão ter agora na OEA e na CELAC dizem muito sobre isso. Rapidamente, os países latino-americanos e o próprio Estados Unidos convocaram reuniões nesses organismos internacionais americanos, ou seja, do continente americano, para fazer algum tipo de pronunciamento conjunto em relação ao que ocorria no Brasil, e até sugeriram que isso fosse feito a nível ministerial, ou seja, os ministros desses países fossem fazer uma reunião. O Brasil não quis que isso ocorresse, né? O Brasil articulou politicamente para que não fosse uma reunião ao nível ministerial, mas fosse uma reunião ao nível da diplomacia já designada para estar nesse espaço. Isso tem como intuito dizer que o Brasil controla a sua democracia, porque a institucionalidade nacional está funcionando. A República está funcionando, ela é capaz de abafar um golpe de Estado terrorista, como foi tentado no último domingo. Então, veja, nós estamos mais fortes. No cômputo geral, se a gente tivesse que tirar uma análise rápida e única do que o exterior pensa de nós, é que o Brasil resistiu, as instituições estão fortes, elas foram abaladas, precisa se analisar por que elas sofreram esse ataque com alguma fragilidade, mas elas se recuperaram muito rápido. Prender gente muito rápido foi bom. Desmantelar os QGs ao redor do Brasil foi bom. Descer a rampa do Planalto ontem com os 27 governadores, fossem eles de um espectro político oposto ao do governo, é uma mensagem de que a República funciona, que a democracia é mais importante e que o embate dos contraditórios se dá na ideia e não na violência. Professora Dani, queria pegar esse gancho sobre a extrema-direita, porque assim, nós estamos aqui em Limeira, a gente fala para muita gente, claro, mas sim, né, estamos num reduto bolsonarista. E aí quando a gente fala atos de terrorismo, isso gera muita controvérsia, e eu explico. Quando a gente cita o bolsonarismo, ou o bolsonarismo mais radical. É importante fazer essa diferenciação, porque assim, fica muito claro que tem a digital do ex-presidente Jair Bolsonaro em todos esses atos, desde quando as urnas passaram a ser questionadas, etc, etc. Mas a manifestação em si, se ela não é violenta e se ela é pacífica, ela é sempre válida. A questão é o que aconteceu em Brasília no domingo, e parece que já era uma tragédia anunciada, porque isso sempre foi falado, né? Lá desde do 7 de setembro e outros atos da direita, desde quando Lula foi solto e apto, portanto, a concorrer, sempre foi falado numa situação dessa. A gente não vai deixar, a gente vai invadir, vai ter guerra civil. A gente talvez só não imaginava que isso fosse acontecer de fato, né? Então, eu queria que você explicasse, até com a sua experiência em outros países, né? Até em exemplos recentes e exemplos do nosso passado em relação ao fascismo, em relação a ditaduras. Quais são as características? E dá para a gente diferenciar
a ala radical do bolsonarismo em si? Porque teve muito bolsonarista que não foi, tem muito bolsonarista que está super bravo e não aceita, mas assim, tocou a vida, estava fazendo churrasco no domingo e é isso. Então, queria que você falasse desses dois pontos. As características do terrorismo mesmo, do fascismo, e que foi verificado no último domingo aqui no Brasil, e se dá para fazer essa diferenciação do bolsonarismo e do bolsonarismo radical, né? Quem são essas pessoas que estavam em Brasília no último domingo? Nani, essa pergunta é boa, mas ela é muito complexa para a gente responder. Mas eu queria começar respondendo por uma questão que, para mim, me parece essencial. Eu acho que nós não temos que dividir ou separar o bolsonarismo do bolsonarismo radical. Nós temos que separar a direita, que é legítima, do espectro ideológico político do Estado, de uma extrema-direita que hoje está ligada à figura de Jair Bolsonaro. Por que eu digo isso? Porque quando você fala que manifestações pacíficas elas são legítimas, e eu concordo totalmente com você, a gente tem que fazer aqui uma compreensão do que nós estamos chamando, primeiro, de pacíficas, e segundo, do que elas demandam. Quando você está numa manifestação, por mais que ela não seja violenta, por exemplo, ficar acampado na frente do QG, não há violência. Apesar de você poder causar uma limitação do ir e vir do cidadão, não há aqui violência, né? Agora, o que ela deseja, ela aqui pode estar configurando-se como um crime. Esses apoiadores, sejam os radicais, que quebraram Brasília e que são, obviamente, terroristas, porque eles usaram do terror para ameaçar o Estado, ameaçar a ordem pública, ameaçar a ordem constitucional, e aqui, que eles são classificados como terroristas, eles ameaçaram com a violência, eles quiseram causar um medo generalizado na sociedade, né? Dizendo que, através do medo, eles tomariam o poder, né? Então, são criminosos terroristas que invadiram Brasília. Agora, os mesmos que estavam em casa e não invadiram, eles exigiam e eles manifestavam-se ao longo do final do segundo turno por algo que é ilegítimo, por algo que é o não respeito à escolha das urnas, é um não respeito pela democracia, é um não respeito pela nossa ordem democrática. Então, eles querem a anulação das eleições, eles querem uma intervenção militar, eles querem uma derrubada de um governo. Tudo isso são demandas pelas quais não importa se a manifestação é pacífica, ou seja, não usa violência, ou se usa violência. Ela tem um cunho que é ilegal, ilegítimo. Então, veja que denso que é esse tecido dessa manifestação bolsonarista que nós vivemos desde o segundo turno, né? E eu depois falo um pouquinho por que eu acho que isso acontece, tá? Porque por mais que existiam pessoas dentro do Congresso quebrando e pessoas em casa fazendo churrasco e também identificadas com o bolsonarismo, se elas demandassem no seu dia a dia, na sua liberdade de expressão, o fim do Estado, a intervenção militar, o fim da democracia, tudo isso é ilegítimo, tudo isso é ilegal, tudo isso não é permitido pela nossa Constituição. E é aqui que a gente tem que fazer diferenciação com alguns lugares. Por exemplo, nos Estados Unidos, correto? Que você tem a liberdade de expressão nos Estados Unidos é diferente da liberdade de expressão no Brasil. Nós aqui temos regras que limitam a liberdade de expressão a partir do momento que elas cometem crime contra o Estado ou contra as outras pessoas. Como, por exemplo, ofensas racistas. Você não tem liberdade para ofender uma pessoa por causa da cor da sua pele, por causa da sua questão de identidade de gênero ou coisas do tipo. Esse é o limite da nossa liberdade. Diferente dos Estados Unidos, onde você até pode fazer isso e depois você vai enfrentar as consequências dentro do espaço do regime jurídico dos Estados Unidos, né? Então, veja, eu não faria uma diferenciação entre bolsonaristas que não foram a Brasília e bolsonaristas extremos. Eu acho que o movimento que está em volta do Bolsonaro é um movimento que, desde o seu início, é um movimento ilegal. Desde o dia que Bolsonaro, e vem se falando muito isso, né, muitas vezes nas mídias, ao votar, por exemplo, a favor do impeachment de Dilma Rousseff,
ele evoca uma homenagem a um torturador que é o Brilhante Ustra, condenado pela justiça brasileira por torturar pessoas durante o regime militar, da ditadura militar. Aquilo é uma ilegalidade, você não pode fazer isso segundo a nossa Constituição. É um atentado contra a nossa democracia, contra o Estado democrático de direito que emergiu a partir da Constituição de 88. E ele não acontece nada com ele. Então ele se constrói, e isso acontece quando ele fala da população LGBTQIA+, quando ele fala da população dos povos originários, dos indígenas. Então, todo o movimento que se circunda e se identifica como conservador de direita do bolsonarismo, na verdade, ele é alicerçado, normalmente, de tudo que a gente vê em alicerces que são de ilegalidade e de comprometimento da democracia e do Estado de Direito. Então, para mim, a separação melhor que nós temos que fazer é com uma direita que pode ser conservadora e que está dentro da legalidade constitucional do Estado, contra esses extremistas que, para mim, mesmo os que estavam em casa e em algum grau tentam justificar o que aconteceu em Brasília domingo, todos eles, para mim, ao não criticar o posicionamento errático e ilegal, ilegítimo das premissas de Bolsonaro, ao defender as suas demandas, colocam-se no mesmo balaio, né? Ou seja, colocam-se nesse balaio de ser uma ilegalidade. Agora, Dani, então, vamos ratear aqui. Extrema-direita, ela se mostrou forte, embora ilegal, fez ato de vandalismo, depredou, crime, etc. Tudo isso a gente já falou. Mas qual que é a leitura que a gente tira? É uma extrema-direita forte aqui no Brasil? Ou se ela não for coibida com a força da lei, se os financiadores que estão por trás não forem descobertos e punidos, ela pode crescer ainda mais ao longo do governo Lula? A minha pergunta é, o que vem por aí? Né? Depois que essas pessoas forem soltas, depois que os financiadores forem descobertos, essa extrema-direita que se mostrou, de certa forma, até muito organizada, né? Conseguiram ali juntar as pessoas e fizeram aquilo que sempre se proporam, né? Sempre se propuseram. Qual é a leitura que você tem da extrema-direita? Ela vai acabar, ela vai se fortalecer, ela vai ficar esperando um posicionamento de Bolsonaro quando voltar ao Brasil? O que vem por aí? Então, Nani, a mim me parece o seguinte, o que acontecerá com essa parcela, que a mim hoje me parece menor do que era no final do segundo turno, de radicais de extrema-direita, ou seja, depende muito de como o Estado vai agir contra eles a partir de agora. Ou seja, como vai agir contra essas pessoas que invadiram a Praça dos Três Poderes e os prédios públicos que lá estão, como vai agir contra quem financiou, como vai agir contra quem ideologicamente incentiva e é o mandante ideológico desse processo, né? Muita gente incentivando e propagando fake news para que as pessoas acreditem, aí obviamente criem uma sensação de que precisam fazer algo, né? Se o Estado punindo essas pessoas, a ideia é que esse movimento tenha alguma diminuição. Nós já estamos vendo, de alguma forma, a direita, até a direita mais conservadora, tentando se afastar. Politicamente, por exemplo, a votação no Congresso, no Senado hoje, do decreto da intervenção, foi um claro sinal disso. Nós temos só os mais radicais próximos a Bolsonaro votando contrários ao decreto, mas nós temos uma ampla maioria de direita, de esquerda e de centro votando a favor, né? Então, a maneira como as coisas estão se dando, a tendência é que esse radicalismo talvez diminua, fique concentrado numa parcela 10% mais ou menos do que nós podemos imaginar da população ali, o que é muito, obviamente, mas que não represente o que a direita está pensando em ser no processo político, né? Agora, se as instituições falharem do ponto de vista da punição para com essas pessoas, e aqui nós não estamos falando, por exemplo,
de quantos tempos as pessoas ficaram presas, mas da punição exemplar, que fique claro para a sociedade que se você tomar uma medida que seja ilegal, você sofrerá as consequências da lei, seja de esquerda, seja de direita. Né? Se a justiça falhar nesse sentido, aí eu acho que nós teremos um problema para conseguir controlar o que possa vir a ser essa massa que estará, de alguma forma, descontente com o atual governo. Né? E depois, pode ser que esse governo troque e exista outra massa, de outro espectro ideológico, que faça o mesmo. Apesar de que, quando a gente compara as manifestações da esquerda com a direita, nós vemos que a esquerda tem um comportamento muito distinto de respeito aos prédios públicos. Né? E eu acho que isso é preciso ser levantado. Né? Há, obviamente, ocupações, como a gente viu nas universidades durante o governo Temer, mas não houve nenhuma destruição do bem público. Muito pelo contrário. Né? E eu acho que é essa a grande diferença entre quem invade e ocupa e quem invade e destrói e causa o terror. Né? Então, ao meu ver, Nani, se o Estado for muito hábil em punir, e parece que vai ser, hoje na posse do chefe da Polícia Federal, nós ouvimos ele falando, o ministro Flávio Dino e o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que esses três entes institucionais estão unidos nesse sentido de fazer a lei valer. Nós teremos um futuro talvez mais legítimo e até uma maneira de educar melhor a população sobre quais são os limites da sua ação política. Né? E isso é importante, porque ao educar a população do limite da sua ação política, você a educa para a cidadania, para saber como agir politicamente, para estar sempre disposta e hábil para fazer sua posição e a sua voz ecoar. Mas isso não quer dizer que você vai usar de força. Isso não quer dizer que você vai usar da violência. Assim, de forma pessoal, eu acredito que nós estamos num bom caminho, porque agora os poderes se conscientizaram mais. Eu acho que se havia alguma ingenuidade ou fragilidade de que esse tipo de situação não ocorreria, isso acabou. Então, obviamente, estão todos mais preparados, ou pelo menos mais alertas. Como isso vai se dar no controle das polícias, no controle das Forças Armadas e na própria ideia de controle da sociedade civil que apoia esses movimentos extremistas e que são extremistas, o futuro nos dirá, mas a tendência é que seja um maior controle, uma maior punição, e que isso possa aumentar a capacidade do Estado democrático se alicerçar e do Estado de Direito se fazer valer.